Oi, gente! Hoje vim trazer um passo a passo pra vocês do estilo de peça que eu adoro. Inclusive essa daqui eu fiz pensando pra mim, porque eu gosto de carteirinha pequena, assim, que dê pra colocar no bolso. E essa daqui deu bem certinho, porque eu acho que é importante a gente sair só com cartão ou com moedinha ali, e assim fica muito mais prático. Então eu fiz essa carteira. Ela é da seguinte forma, ó. Ela tem esse zíper aqui em cima, e aí quando a gente abre o zíper, ele fica com essa divisória no meio, porque a peça tá dobrada. Então a gente pode guardar as moedas e o dinheiro aqui em cima. E aí aqui dentro tem mais dois bolsinhos, ó, que dá pra guardar cartão. Então é uma peça bem fácil de fazer e que fica um charme. Olha só que fofura. Aqui eu incrementei com uma abinha de corino, então sempre dá pra gente personalizar a nossa peça, por mais simples que ela seja. E essa peça eu fiz utilizando os materiais lá da loja Coisas da Teca, que é a nossa parceira, e você pode usar o cupom ARTEDAB nas suas compras para garantir um desconto. Bora pro passo a passo? Bom, pessoal, para fazer a nossa peça de hoje, eu vou deixar os moldes na descrição, mas eu também vou passar as medidas aqui para vocês. Essa parte do corpinho da minha peça tá medindo 16 por 10 centímetros e eu estruturei o meu tecido usando o Dubla Fácil, que é uma sarja que vem com a resina pra gente aderir ela no tecido, mas se você não tiver esse material, pode colocar uma manta R1 ou colocar uma entretela só, que vai ficar bem legal a estruturação, porque como é uma peça bem pequena, eu não quis trabalhar com uma manta muito grossa. Então eu fiz isso aqui na minha parte principal e eu vou cortar 3 vezes no tecido de forro a medida de 18 por 13. Na verdade, você só precisa que ela sobre um pouquinho no entorno aqui desse molde principal. E uma delas eu estruturei com o mesmo estruturador aqui, o Dubla Fácil, mas também pode ser entretela. Aí, pro meu bolsinho, eu tenho a medida aqui de 11 centímetros por 7, cortei 2 vezes. E pro forro do meu bolsinho, eu cortei a medida de 11 por 10 centímetros de altura, porque eu quero fazer aquele efeito de debrum aqui no topo do meu bolso. Se você não quiser fazer esse efeito, você pode cortar o forro do mesmo tamanho do bolsinho. E eu também estruturei o meu bolsinho. Vou precisar de 7 centímetros de corino montana, aqui ele tem 7 por 2 de largura. E um zíper, e eu tô usando o zíper número 3 pra essa peça, o zíper menorzinho, e um cursor. E o acabamento dela eu vou fazer utilizando o viés da Cinderela. Vou começar pegando aqui a parte principal da minha carteira e cortando ao meio. Esse meio aqui vai ser aonde eu vou inserir o meu zíper. E eu vou costurar ele usando um dos meus tecidos que tá sem estruturação. Aqui eu deixei o tecido inteiro, mas você pode ir lá e cortar ele ao meio já também, porque vai servir como se fosse um forro aqui pra essa parte externa. Então a gente vai costurar daquele mesmo jeitinho de sempre, posicionando aqui os dentinhos do nosso zíper virados direito com direito. Passa uma costura, se você preferir. Vai lá, sobrepõe o tecido de forro, costura o forro e depois vira e rebate. Agora eu vou cortar esse tecido que sobrou aqui pra baixo e vou usar ele pra costurar o outro lado aqui da minha carteirinha. Prontinho, sobrou todo esse excesso aqui de tecido, mas depois eu corto ele. Agora o que eu vou fazer é passar o meu cursor aqui na peça. Prontinho, coloquei o cursor aqui. Agora eu vou pegar mais um daqueles pedaços de tecido, vou posicionar ele aqui em cima, com o direito virado pra fora mesmo. E agora eu vou passar uma costura a toda volta aqui pra fixar essa parte. Aí a gente pode cortar tudo que sobrar de excesso de tecido. Agora a gente construiu a parte do forro desse bolso aqui da frente, então ele ficou desse jeito. E agora eu vou pegar essa outra parte de forro também que tá estruturada e vou posicionar ela aqui. Como eu usei um tecido que é de uma cor só, se eu quisesse só colocar os meus bolsos aqui, eu poderia colocar, vai dar certo também, mas eu quis dar uma estruturada a mais na minha peça, então por isso que eu vou colocar esse outro tecido aqui. Esse aqui vai ser o forro da parte interna da carteira, no caso. Eu também vou fazer a mesma coisa, vou passar uma costura bem na beirada e depois vou cortar todo o excesso.
A base da carteira agora já tá pronta e eu vou trabalhar com os meus dois bolsinhos. Aqui eu resolvi fazer eles de tecido, mas se você quiser fazer eles de plástico também agiliza bastante o processo e vai ficar muito legal na peça. Aqui eu vou colocar o meu tecido principal virado direito com o forro. Vou passar uma costura aqui na beirada e aí depois eu vou virar pra trás, né, e rebater a costura. Só que aí esse excesso eu vou deixar ele aparecendo aqui na frente, então depois que a gente costurar, a gente vai ter um resultado mais ou menos assim, ó. É pra ele ficar com essa beiradinha colorida aqui em cima. Bolsinhos prontos, agora eu vou encaixar ele aqui por dentro da minha peça, que é basicamente só encostar ele lá embaixo. E aí a gente vai passar a costura aqui pelo lado de fora, porque aí você consegue enxergar aonde tem aqui o contorno, né? Então vai lá, passa a costurinha pra fixar esse bolso. Vou repetir a mesma coisa com o outro bolsinho também. E agora, mais uma vez, a gente vai cortar o excesso de tecido. E eu também vou aproveitar pra posicionar a minha abinha. Eu vou costurar, eu vou marcar o meio dela aqui e vou costurar ela na beiradinha junto aqui. Agora chegou a parte de finalizar a minha peça, só preciso aplicar o viés nela. Se você tiver alguma dúvida ainda de como fazer a aplicação do viés, aqui no canal já tem vídeo explicando direitinho como aplicar. Eu tô usando o viés de 25mm, que é esse um pouquinho mais grosso aqui, mas você pode usar o viés de tecido, que também vai ficar super legal na sua peça. Eu vou começar aplicando ele aqui pela parte interna, dou toda a volta e rebato pela parte de fora. Agora a nossa pecinha tá praticamente pronta, a única coisa que eu vou fazer vai ser posicionar aqui a minha aba, do jeitinho que eu preferi, e vou colocar um botão, eu vou usar o botão Ritas de plástico mesmo, e aí aqui na frente, ó, o bolsinho, ele fica com duas divisórias, ó, então a gente consegue colocar coisa aqui de um lado e aqui do outro, e aí por dentro fica o espacinho pra colocar cartão ou qualquer outra coisinha que queira colocar aqui dentro. Bom, gente, esse é o resultado final da nossa carteirinha. Aqui eu coloquei o botão Ritas e o botão você pode aplicar ele por dentro do bolso, tá? Então essa parte aqui, ó, de dentro, eu coloquei por dentro do bolso. Super fácil de aplicar, então espero que vocês tenham gostado dessa peça, que ela faça um sucesso aí entre os seus clientes. E se você gostou desse passo a passo, deixa aqui nos comentários, me conta o que você achou e também compartilha com as amigas. Tchau e até a próxima!